Olá! Na aula passada, a gente viu a estrutura de decisão, o if, ok? E vimos que uma ação dentro do nosso código VBA pode ser subordinada a uma condição, ok? Como assim subordinada a uma condição? Uma determinada ação pode acontecer apenas se uma condição for satisfeita, ok? Vamos entrar aqui no VBA, ver o código feito na aula passada. Aqui a gente tem a ação mensagem maior do que 3. E nós condicionamos essa mensagem à célula A1 ser de fato maior do que 3. Então, se a célula A1 for maior do que 3, mostra a mensagem, ok? O que a gente não fez na aula passada foi um comportamento, foi deixar um comportamento para o caso falso, beleza? Se for maior do que 3, mostra a mensagem maior do que 3. E se não for? O que ele vai fazer? O que o VBA vai fazer se não for maior do que 3? Isso a gente não falou no código e é o que a gente vai fazer nessa aula, beleza? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no nosso códigozinho, o else, ok? E vou botar a mensagem que deve aparecer caso a condição que eu coloquei no if seja falsa. Eu falei no if o quê? Se a célula maior do que 3, se a célula A1 maior do que 3, eu vou mostrar essa mensagem, ok? E aí, se não, eu mostro menor do que 3, a mensagem menor do que 3, ok? Veja que o código vai para essa ação maior do que 3 ou para essa ação menor do que 3, beleza? Ele não vai poder fazer as duas, ou faz o maior ou faz o menor, segundo o que a gente escreveu aqui no código, ok? Agora, se ele vai mostrar maior, se ele vai mostrar menor, depende do atendimento a essa condição que a gente colocou no if, ok? Atendeu a condição, vem para baixo do if. Não atendeu, vem para baixo do else, ok? Bom, então, vamos executar. Bom, aqui eu tenho o número 4, que é maior do que 3, né? Que atende a condição que eu botei no if. Então, se eu executar, ele fala maior do que 3, certo? E eu consegui, né? Que a gente tinha colocado. Bom, se eu colocar um número menor do que 3, o número 1, por exemplo, cliquei no botão, menor do que 3, consegui. Beleza? Então, já está funcionando como a gente queria. Só que tem um porém. E se eu colocar exatamente o número 3 aqui na célula? Beleza? O que você espera que aconteça? Tem muita gente que acha que ele não vai fazer nada. Só que, se eu clicar, ele mostra menor do que 3. Ele faz sim, beleza? Ele mostra menor do que 3, certo? Só que o número que está aqui não é menor do que 3. É exatamente o 3. Então, há um pequeno problema que a gente precisa corrigir no código, tá? Vou voltar para lá. O que acontece? O else, ele não é um caso contrário, beleza? A tradução dele é se não, ok? Se não o quê? Se não for, no caso do nosso exercício, se não for maior do que 3, e aí inclui o caso do menor, e também inclui o caso do igual, ok? Se não for maior do que 3, mostrar essa mensagem. Foi isso que a gente disse, ok? A gente deu uma instrução errada, certo? Então, eu vou fazer o quê? Além do else, eu vou usar o auxiliar, a estrutura auxiliar else if. É parecido com else, mas ele é para casos específicos, ok? E se é para caso específico, eu tenho que especificar que caso é esse, né? Então, vou botar aqui para o caso da célula 1,1, né? Célula 1 ser igual a 3. Né? Acabei as condições, vou botar aqui o demo. No caso específico do igual a 3, mensagem igual
a 3, certo? Então, o que eu disse aqui? Se for maior do que 3, mostra a mensagem maior do que 3. Se não for maior do que 3, mas for igual a 3, né, que foi o que eu coloquei aqui no else if, mostra a mensagem igual a 3. E se não for nem maior do que 3, nem igual a 3, o código vem para o message box menor do que 3, ele vem para o else. Ok? Qual a diferença entre else if e else? Você deve estar se perguntando. O else é para tratar todos os casos que não abordei nem no if, nem no else if. Ou eu posso ter vários else ifs, né? No mesmo if eu posso ter 2, 3, 4, enfim, quantos eu quiser else if, beleza? Então, todos os casos que eu não abordei nem no if, nem nos vários else if, ele vem para o else, beleza? Então, se não for maior nem igual, ele vem para a mensagem do menor, beleza? Bom, então, executei aqui e ele fala para mim igual a 3, ok? Conforme a gente queria, certo? Algumas observações importantes sobre essas estruturas. Você pode ter mais de um else if para um mesmo if, ok? Dentro de um if eu posso ter vários else ifs para vários casos específicos, ok? E eu posso ter apenas um else, ok? Para tratar tudo aquilo que não foi tratado nem no if, nem nos else ifs que eu fui colocando ao longo do código, beleza? Outro ponto é que para cada if, você precisa ter um end if, ok? É uma relação sempre de 1 para 1, ok? A quantidade de if é sempre igual à quantidade de end if, ok? Outro ponto importante para você é que você colocando if, você não é obrigado ou obrigada a colocar else if ou else, ok? Você ter que usar else if ou else depende muito do caso. Às vezes você não quer que aconteça nada quando a condição que você colocou no if não for atendida, ok? Se for maior do que 3, mostra a mensagem maior do que 3. E se não for, não me interessa, não faz nada. Bom, se não vai fazer nada, então você não precisaria do else if nem do else, beleza? O único requisito, coisa que sempre o Excel vai pedir para você, vai dar erro se você não colocar. Se você coloca o if, tem que ter end if, ok? Se não dá erro, certo? Agora, else e else if vai depender do seu caso, ok? Vai depender da sua aplicação, certo? Bom, então, espero que você tenha gostado aí do if, do else if, ele vai ser muito útil para a gente controlar quando que cada mensagem, quando que cada ação vai ocorrer, beleza? Eu ensinei você if, for na aula passada, do until também na aula passada, ok? E eu ensinei esses três caras, if, for e do until, separadamente, ok? Separadamente eu reconheço que não dá para aplicá-los a muitos casos de mercado, ok? Mas a aplicabilidade vai ser maior quando a gente misturar esses três caras. No mesmo sub, na mesma macro, a gente ter a mistura de 2 ou 3 deles, ok? Claro que não dá para eu misturar nessa altura do campeonato, porque você está começando agora a aprendê-los. Então, eu fiz isoladamente para você entender cada um, beleza? Mas na próxima aula, olha lá aí chegando, beleza? Na próxima aula a gente vai começar a misturar for com if, com do until, enfim. E você já vai perceber que, bom, isso tem potencial de usar no meu trabalho, beleza? Então, espero que você esteja empolgado ou empolgada para a gente seguir em frente, a gente já começar a brincar, vislumbrar certas aplicações do nosso trabalho, beleza? Te vejo na próxima aula.